Você sabia que o sucesso do seu app pode estar apenas a um plugin de distância? É meio engraçado falar isso, e hoje você vai aprender os melhores plugins para se ter dentro do Bubble. Nesse vídeo a gente vai explorar 8 plugins e que são indispensáveis. Para você que não sabe, plugins são ferramentas mágicas que literalmente dão poder a mais ao seu app. É como se você pudesse pegar uma habilidade especial e colocar dentro junto, seja um calendário, seja várias funções que você pode pôr dentro. E nesse vídeo você vai aprender as melhores ferramentas e como selecionar se aquilo realmente está sendo bom ou não. Para que serve o API Connector? Basicamente você coloca, aqui todas as requisições, que você precisa fazer, por exemplo, no ViaCep. Como que você faz uma requisição API para eles? Exemplo da consulta, você vai mandar essa URL, aí aqui bem nesse laranja ele explica o que é esse laranja. O CEP, é o CEP. Então basicamente ele retorna esse arquivo em JSON, que é um tipo de arquivo que tem, ó, que ele forma desse jeito, ó. O CEP é esse parâmetro, o logradouro, que é na rua, é esse parâmetro, complemento, é aqui, bairro, não sei o que, localidade, IBGE. Esse código IBGE é para você fazer de declaração para o governo, tudo, aonde que é aquele CEP, etc. São vários DD, que você pode, até o DDD da área, qual que é. Então você faz essa requisição e outra, você não precisa ficar guardando, imagina você guardar todos os CEPs do Brasil, ou não tem necessidade, você vai lá, puxa o que o seu cliente final quer fazer e você mete marcha com isso, entendeu? Agora o Full Calendar, só detalhe, para mostrar para vocês. Todos esses aqui são feitos pelo Bubble, alguns não, mas a maioria do Bubble que é construído pelo Bubble. Se não, vocês vão ver que pode dar um problema aí. Como que funciona esse calendário? Ele vai vir aqui, ó, quando você selecionar, ele vai estar aqui. E é um calendário simples, só que daí aqui você começa a puxar os parâmetros. Qual que é o parâmetro? Qual que é a tabela que está mostrando as datas? Aí você tem que estar de acordo no banco de dados, por exemplo, tem que estar aqui no estado data. Isso aqui só é uma base de teste mesmo. Aí aqui eu puxo, ó, o que é? Eu vou fazer uma busca por produtos. Beleza, me traga qual que é o data, qual que é o final data também. Aqui você pode alterar, por exemplo, se for o campo do dia inteiro. E aqui você vai selecionando várias opções aqui dentro. Que dentro do meu método Off No Code eu explico todo esse contexto aqui, todo esse caminho. Eu estou mostrando para vocês os pontos que você tem que tomar cuidado para escolher o seu plugin. E assim, o Full Calendar, você, que nem a pessoa pode clicar. E aqui você consegue selecionando, tal. Aqui, por exemplo, que nem hoje é o dia 6, né? Você consegue clicar para a pessoa colocar um link aqui dentro, tal, etc. Tem algumas limitações também. Aí se você quiser algo a mais, eu quero algo a mais, por exemplo, quero um mais bacana. Aí você pode vir buscar alguns que estão aqui dentro, que às vezes são pagos, tal, que você consegue ver, que nem isso aqui, por exemplo, e por aí vai. Agora esse é o Ionic Elements que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Ele é, ó, para você ter ideia, né? Existe o slide input do Bubble, que é esse cara aqui, ó. Só que ele é uma porcaria. Deixa eu até colocar um. Ele eu acho bem zoado, sinceramente eu acho ele muito zoado. Que range e tal, eu acho o design dele muito feio. Aí o Ionic Elements, ele coloca vários elementos, que nem um checkbox melhor. O range fica muito mais minimalista, muito dinâmico e bonito. E aqui você consegue trocar até as cores, ó, tá vendo? Aqui eu consigo trocar as cores, por exemplo, dele. Eu posso alterar diversas cores pra mexer, né, vamos dizer assim. Vou dar um preview pra vocês verem. Daí aqui eu consigo mexendo, fica melhor, fica mais bonito, sabe? O design é muito melhor, vamos dizer, a real, né? Select Dropdown, o que seria esse cara? Esse cara é para você fazer, por exemplo, quando você vai em um site, você coloca lá para você selecionar vários conteúdos de uma vez, entendeu? Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Multi-Select Dropdown, basicamente é esse cara, ó. Você pode colocar mais de uma opção. Qual que é a diferença dele pro Dropdown? Para as pessoas vão se perguntar, né? O drop down, ele consegue colocar você seleciona uma, por exemplo, ó, opção 1, opção 2, deixa eu colocar, pronto. Ó, tá vendo? Eu não consigo selecionar uma só. Aqui eu consigo colocar 1, 2, 3 em ordem, e aqui eu só consigo selecionar um só. Essa é a diferença dos dois, né? Que isso aqui serve para você selecionar cores, etc, modelos, dependendo. Tudo tem um limite, né, pessoal? Não vai colocar 15 mil itens no banco de dados para o cara pesquisar aqui, né? Aí no caso, se você fosse utilizar dessa forma para ir selecionando, você utilizaria uma search box, que é esse cara aqui, ó. E que seria esse cara para você fazer uma busca, né? E depois tem outros processos mais avançados também. Agora o slide bar menu, o que é esse cara aqui? Antes da gente ir pro OpenToast, né? O slide bar é para fazer a questão da responsividade no celular, por exemplo. Deixa eu colocar aqui um grupo. Vou deixar ele infinito, deixa 80 e vou deixar ele do tipo row
Vou deixar até encostado. Vou deixar um texto aqui só para vocês visualizarem. E vou colocar o slide bar menu. Ele vai ficar lá na ponta, centralizado. Qual que é a ideia desse cara? Ele, aí você coloca, depois você consegue fazer, né, o processo, né? Deixa eu colocar. Ele é pra você puxar, tá vendo? Ó, puxar como se fosse uma opção no mobile mesmo. Ah, mas como que você pode puxar da direita também, ó? Ele vai puxar a opção, aí você escolhe qual caminho que você quer fazer, né? Aí você seleciona e tem vários caminhos que você pode fazer. Numa aula não dá pra explicar tudo, pessoal. Nesse vídeo, só nesse vídeo, pessoal, não dá pra explicar a fundo cada um. É só uma apresentação pra vocês saberem como escolher, né? E quais são os melhores também. Agora, pessoal, o OpenTouch. Como que funciona o OpenTouch? Eu vou colocar um botão aqui agora, seguindo esse mesmo raciocínio. Vou colocar um botão no meio, centralizado. Vou, por exemplo, colocar comprar. Aí eu vou colocar, vou abrir uma ação, né? Vou abrir um workflow. Venho aqui em plugins, vou no Toast e coloco, por exemplo, produto 01, por exemplo. Aí eu vou dar um preview, vou sair dessa tela do inspecionar. Se eu clicar, ó, tá vendo que vai aparecendo um monte? Vamos dizer assim, são animações que você faz que ele aparece ali do lado, entendeu? Para dar um feedback pro usuário final. Por exemplo, o cara clicou nesse botão e ele não sabe o que tá acontecendo. Aí você consegue ver. Agora, pessoal, o Toolbox, basicamente, o que é o Toolbox? Você consegue pegar várias, consegue fazer lista de, vamos dizer, são conceitos bem avançados, já entra um pouco em, querendo ou não, um pouco de código que você pode pôr JavaScript, né, que é uma linguagem de programação dentro do Bubble, para fazer algumas funções, por exemplo, desabilitar um botão, clique, não recarregar a página, desabilitar isso aí na página, etc. Você pode fazer isso de diversas formas e você utiliza o Toolbox. Ele é umas ferramentas mais tops assim do mercado, porque assim é liberado, né, e o pessoal usa, né? E pessoal, lembrando sempre, né, que eu recomendo sempre o Stripe. Lembre-se sempre de colocar aqui nessa versão 3. Por que eu recomendo o Stripe? Porque simplesmente o Stripe é muito mais prático e dinâmico para você fazer todos os processos, ó, para você ter ideia como é que funciona. Se eu fosse colocar aqui para comprar nesse botão, por exemplo, eu vim aqui em pagamentos, coloca um valor aqui. Eu poderia cobrar em real, dólar, qualquer moeda que está disponível aqui. São várias que consegue converter. E aqui eu já poderia converter, entendeu? É que eu não coloquei as chaves as APIs, porque senão seria uma outra aula e ia ficar muito longo. Mas para você ter ideia, simplesmente é assim que se cobra um usuário dentro do Bubble. Ou até mesmo, por exemplo, coletar informações do cartão, autorizar a compra. Você pega um limite, só que ainda você não debita, né? Aqui você pode colocar, subscrever, né, numa assinatura, o usuário, etc. Então assim, pessoal, todos esses plugins que eu mostrei para vocês são 8, na verdade, só que são muito além. E agora eu vou mostrar para vocês, né, para concluir, que vocês sempre têm que tomar cuidado com o seguinte fato: quantas pessoas estão utilizando o plugin? Esse que é o detalhe principal. Por exemplo, se for do Bubble, é muito provável que não esteja bugado, porque o próprio Bubble, vamos dizer assim, ele tem vários, só que, por exemplo, de gráfico é uma bosta. Alguns do gráfico do Bubble dá para você se virar de algum jeito, né? Deixa eu colocar aqui, ó, que esse eu utilizo já num projeto também, que é esse cara aqui, ó, TechBlocks. Como que eu faço para saber se isso aqui realmente é bom? Olha o número de usuários, olha quanto que, por exemplo, ou 10 dólares por mês ou 170 você compra de uma vez. Lembrando que é 10 dólares por app que você tem ou 170 dólares para aquele app. Se você fazer outro app, qualquer coisa, já era, não tem que comprar de novo. E aqui eles mostram como que fica, tal, etc. Aqui é template, na verdade, os plugins deles estão aqui, ó. São vários que eles têm, então é uma empresa mesmo. E você consegue ver, ó, que eles entrou em 2017 e tal, você consegue ver o site deles. Por que eu falo isso aí? Tem plugins que você vai se lascar. Porque, por exemplo, ó, vou puxar alguns aqui que são bem usados, que não é do Bubble, vamos dizer. Tem alguns que são bem utilizados, só que assim, você vai ver, não tem nem mais página mais, né? Que nem esse aqui tem. Quando você olhar que não tiver uma página, tiver pouca gente utilizando, pode sair fora. Porque dependendo é perigoso. Que nem, ó, vamos ver isso aqui, ó. Ah, esse aqui tá até hoje, ó. YouTube Vídeos. Tem alguns que não tem mesmo, pessoal. Você tem que tomar um certo cuidado. E assim, esse é o cuidado principal. Porque você ir colocando qualquer coisa que tenha, por exemplo, deixa eu colocar, principalmente se for coisa paga, né? Vou colocar mais pra baixo aqui, ó. Plugin Mercado Pago, ó. Você vai usar um desse aqui que tem 4 apps utilizando. Você não sabe nem quem que tá usando. Aí você vai ver, ó. É isso aqui que é o detalhe, ó. Não aparece o cara. Você não sabe quem que é o cara. Então isso que você deve evitar ao máximo utilizar, entendeu?
senão você vai se lascar completamente, entendeu? Essa que é a pegada principal, você tem que tomar esse certo cuidado com os plugins, com tudo que você vai usar dentro do seu app, porque senão, cara, você pode se lascar e outra, começar a dar erro. Quando eu fiz um dos meus projetos que deu falha lá, vamos dizer, né, que foi o de miniaturas que eu fiz, esse aí eu me lasquei porque o plugin eu fiz, me baseei tudo em um plugin só. Esse é o outro detalhe que você tem que tomar cuidado. Me baseei meu app inteiro em um único plugin, quando ele deu pau, fudeu tudo, literalmente, que era uma parte de imagem também. Então assim, sempre toma cuidado, começa com MVP, começa com o básico e depois você vai aprimorando cada vez mais, porque só se for algo que assim, tem que colocar o chat GPT, tem que colocar IA, alguma coisa desse gênero, porque se não colocar, tchau, mete marcha, porque assim, é o melhor caminho possível pra você, entendeu? Então é isso, pessoal. Pra quem quiser conhecer meu método Off No Code, vai estar aqui abaixo na descrição. É pra vocês aprenderem realmente o ouro, na verdade não é ouro, mas o básico do mercado e a verdade que ninguém fala. Esse que é o detalhe principal. O pessoal ensina você a fazer um app, mas eles não ensinam como é que você vende, como que você faz prospecção. E assim, tem que tomar esse certo cuidado. De guru tem um monte. E tem que saber selecionar as pessoas que já passaram pelo que você passou. Porque não adianta nada você tá pagando por algo que a pessoa, na verdade, ela finge que vive daquilo, mas literalmente ela não vive. Ela não dá mentoria, não faz nada, entendeu? Então esse é o caminho que eu quero mostrar pra vocês, que é a verdade nua e crua, entendeu? Sempre pautado na verdade. Então é isso, pessoal. Agradeço demais pela atenção de vocês. Tamo junto. Valeu. Fiquem com Deus.